Assim como a adoção, né? Agora a guarda não pressupõe necessariamente a perda ou suspensão do poder familiar. A tutela exige e a adoção também, tá? E normalmente a tutela surge porque a criança não tem mais os pais. Por que a criança e adolescente não tem mais os pais? Porque eles faleceram ou porque eles foram destituídos do poder familiar. E a criança tem patrimônio. Então não pode dar uma simples guarda, eles vão dar uma tutela, tá? Adoção. Adoção é gigantesca, gente. Vamos lá, requisitos. Adotado tem que ser menor de 18 anos. Então, eu posso adotar um maior de 18 anos? Posso. Mas aí o procedimento de adoção vai ser pelo Código Civil. Eu posso adotar uma pessoa com mais de 18 anos, mas aí tem que ser pelo Código Civil. Se eu quiser adotar uma pessoa com menos de 18 anos, então o procedimento é esse aqui, tá? A adoção é regida pelo ECA nesse caso. O adotando deve contar com no máximo 18 anos, mas aqui tem uma exceção, salvo se esse adotando ele já sofreu um procedimento de guarda ou tutela na vara da infância, entendeu? Então, lá na vara da infância e juventude, né, eu já passei por um processo de guarda ou tutela e agora está se encaminhando para adoção. Mas eu já completei 18 anos. Eles vão tirar esse processo todo da vara da infância para levar para a vara da família porque eu já completei 18 anos? Não. Nesse caso, como a guarda já foi deferida na vara da infância ou a tutela já foi deferida na vara da infância, o processo de adoção vai ser na vara da infância, mesmo que o adotando já tenha completado 18 anos, tá? Se não teve processo de guarda nem tutela, ou seja, eu quero adotar esta garota aqui agora. Quantos anos você tem? 27 anos. Posso adotá-la? Posso, mas pelo Código Civil, né? Vai seguir a regra de lá. Menores de 18, pelo ECA. Aceita-se um maior de 18 pelo ECA? Sim, se o processo de guarda ou tutela já iniciou na vara da infância, tá? Mais um detalhe, tem muitos aqui sobre adoção. Vamos lá. Requisitos ao adotante. O adotante tem que ter mais de 18 anos. O adotante agora. O adotando, tem que ter menos de 18. O adotante tem que ter mais de 18 anos, independente do seu estado civil, tá? Uma pessoa solteira pode adotar um menor de 18? Pode. Casados podem adotar? Podem. Divorciados podem adotar? Podem. Viúvas podem adotar? Pode. Independente do seu estado civil, se você tiver mais de 18 anos, você pode se habilitar como um adotante, tá? A avó não pode adotar o neto. Ah, tá aqui, ó. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Os irmãos não podem. Porque é estranho o irmão virar pai, né? É esquisito. É maravilhoso, mas é esquisito. O meu irmão, porque depois que você adota, aquela pessoa vira teu filho. Então o irmão virou pai, o irmão virou filho, é estranho. Da mesma forma avós, né? Os avós não podem virar o pai e mãe, entendeu? Mas no caso da tutela, tutela, guarda sim. Tem até uma preferência, tá? Na guarda, na tutela, avós, irmãos, tem até preferência, tá? Porque fazem parte do conceito de família natural, só que a família natural extensa, ampliada. Eles têm preferência, inclusive, na adoção proibidos, tá? Outro detalhe, o adotante tem que ser 16 anos mais velho que o adotando.
Por quê, gente? Fica esquisito. Imagina, eu tenho 18 anos e vou adotar um garoto de 17. Aí, assim, é meio esquisito essa mãe aí, né? Tá? Então, eles colocam essa diferença. Vamos lá, eu tenho 18 anos, eu posso adotar uma criança com menos de 2 aninhos, entendeu? Tem que ter essa diferença de 16 anos entre a idade do adotante e do adotando, tá? Adoção conjunta. O que é adoção conjunta? O casal, né? O casal vai adotar. Vamos lá, você, solteiro, divorciado, pode adotar uma criança? Pode, individualmente? Sim, pode. Mas o casal também pode, normalmente acontece, né? Um casal deseja adotar uma criança. Aí nesse caso tem requisitos, olha lá. Indispensável que os adotantes sejam casados ou mantenham pelo menos uma união estável, comprovada a estabilidade da família. Tá? Então assim, tem que ser casado no papel ou tem que estar em união. Tu faz uma bagunça. Tô brincando contigo. Então assim, tem que estar casado ou estar numa união estável e comprovada a estabilidade familiar, tá? Lembrando que o Brasil já reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, as parcerias homoafetivas, elas também podem adotar, comprovada a estabilidade familiar. Sim, sim, tem que ter, né? Esses papeizinhos todos tem que ter. Porque tem gente que vive uma união estável, mas não está no papel. Tem que buscar esse papel, isso tudo faz parte do procedimento, né? Bom, aí vem um detalhe, isso aqui caiu várias vezes em prova. Olha o que aconteceu. O casal da união estável ou do casamento resolve adotar, beleza. Aí o casal começa a encontrar uma criança, a criança já convive com o casal, ou seja, o casal já tem a guarda, o processo de adoção já começou. O casal já tem a guarda, a criança já convive com eles, o casal ama a criança ama o casal, beleza, só que o casal briga. Brigou, separou e não deu mais certo. O casamento não deu mais certo. Pergunta: é possível essa adoção conjunta do casal que separou? Sim, sim, sim. Como qualquer outra separação, né? Desde que, ó, tem condições. O juiz pode dar a adoção para esse casal que separou, desde que o casal deixe tudo acordado sobre pensão, guarda, quem fica com o filho, se fica com guarda compartilhada, quem vai pagar a pensão, isso tudo, regime de visitas, como se fosse um casal que tem um filho, né? E essa situação toda tem que ficar muito bem definida. E tem mais um requisito. O juiz, ele tem que se convencer de que existe um afeto que foi formado ali entre a criança e aquele que não ficará com a guarda da criança. Porque a gente sabe como funciona, às vezes, numa separação de um casal, né? Às vezes a criança fica, vamos dizer, com a mãe, certo? E o pai casou de novo, vai constituir uma outra família e muitas vezes tem um distanciamento daquele pai com aquele filho, coisa que não deve ser, mas a gente está falando que muitas vezes acontece, né? Existe um distanciamento. Então o juiz, ele tem que ter a convicção de que aquele que não ficará com a guarda, que ele não vai se afastar, que ele tem um amor tão grande pela criança, que ele vai sempre estar ali atuando, figurando como pai ou mãe. Isso também tem que ficar muito firme na convicção do juiz, tá? Então diz o 42, parágrafo 4º, já caiu várias vezes. Divorciados, judicialmente separados
ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre guarda, regime de visitas e desde que o estágio de convivência, muito importante, tenha sido iniciado na constância daquele casamento e que seja comprovada a existência de vínculos de afetividade e afinidade, tá? Então, assim, para que o juiz defira essa adoção, o estágio de convivência aconteceu enquanto eles estavam casados, né? O casal vai definir tudo, guarda, pensão, visita, tudo certinho, e o juiz se convenceu que realmente existem elos de afeto e que vale a pena dar a adoção. É possível, já caiu várias vezes em prova, tá? Outra, é possível a adoção por um adotante que faleceu? Por exemplo, temos um processo de adoção, no meio do processo de adoção, o adotante morre. Antes da sentença da adoção. Porque quando a adoção se aperfeiçoa, ela se constitui com a sentença. Com a sentença. Aí se torna irrevogável aquela coisa toda, é com a sentença. Só que antes de dar a sentença, o adotante faleceu. É possível fazer uma adoção pós-mortem. É bem assim que é chamado no artigo, adoção pós-mortem. Já caiu muito em prova também, olha lá. Poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do processo antes de prolatada a sentença. Então, se o juiz entender que aquele adotante manifestou inequívoca vontade de adotar aquela criança, aquele adolescente, e ele vem a falecer durante o processo, o juiz pode dar a adoção. E aí o que acontece? O juiz garante os direitos sucessórios para o adotando, né? E nesse caso, porque quando se firma a adoção se firma com a sentença. Só que nesse caso o adotante faleceu antes da sentença. Nesse caso, a sentença terá efeito retroativo à data do óbito. Entendeu? Ok. Tá fechando, gente. Adoção internacional agora. Tem que falar um pouquinho sobre ela. Artigo 50 até o artigo 52. Aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil. Então, assim, quando você pode chamar uma adoção de internacional? Porque a adoção internacional, ela tem um procedimento diferente da adoção brasileira. Quando a adoção é internacional? Quando os adotantes estão fora do Brasil. Eles podem ser estrangeiros ou brasileiros, mas esses brasileiros estão morando fora do Brasil. Aí, nesse caso, a adoção será internacional e vai obedecer esses procedimentos aqui. Primeiro procedimento, o adotante precisa se inscrever. O adotante precisa se inscrever. Como acontece essa inscrição? Essa inscrição é feita após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o MP. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na existência de postulantes nacionais habilitados. Então, esse estrangeiro ou brasileiro que mora fora do Brasil, ele vai ter que se habilitar como adotante aqui para o Brasil. E esse cadastro vai ter cadastro distinto. Vai ter os adotantes que moram no Brasil e os adotantes estrangeiros ou brasileiros que moram fora do Brasil. O cadastro estrangeiro, ele só será olhado depois de consultar todos os cadastros dos brasileiros. Ou seja, a criança só vai cair na mão de um forasteiro, como a gente fala, de um estrangeiro ou de um brasileiro que mora fora do Brasil, se nenhum
casal brasileiro inscrito como adotante quiser aquela criança. Que triste, né? Imagina a criança, nenhum casal brasileiro quis, aí ela pode ser apresentada para esse cadastro dos estrangeiros. Tá? Brabo, né? Requisitos. A adoção internacional somente vai ocorrer se ficar comprovado que a colocação em família substituta é a solução adequada. Ou seja, uma adoção internacional só vai acontecer como último mecanismo, tá? Ou seja, tentamos todas as formas de colocação em família substituta. Tentamos guarda, tentamos tutela, tentamos adoção por um brasileiro e nada deu certo, então nesse caso pode ser feita uma adoção internacional. Foram esgotadas todas as possibilidades de colocar essa criança numa família substituta brasileira. Se tratando de adoção de adolescente, ele tem que ser consultado e ele tem que ser preparado para sofrer essa medida. Imagina, gente, uma criança, um adolescente ser adotado por um casal de japoneses. O adolescente que já entende um pouquinho, imagina, ele tem que ter a consciência de que ele vai morar num outro país, de costumes completamente diferentes, a base da comida é sushi, escrevem de uma forma totalmente lá dos desenhinhos, a língua é totalmente diferente, né? Então o adolescente precisa ser consultado e se ele der o consentimento, ele precisa ser preparado para sofrer essa medida, porque vai ser uma reviravolta na vida dele. Brasileiros residentes no exterior ainda têm preferência sobre estrangeiros. Então vamos lá, quem pode adotar número 1? Brasileiros. Número 2, brasileiros residentes no exterior. Número 3, estrangeiros. Tá? Procedimento, tem um procedimento. Primeiro, eles têm que se habilitar à adoção. Então pensa, eu moro na Dinamarca, tá? Eu sou dinamarquesa e eu quero adotar uma criança brasileira. O que eu preciso fazer lá na Dinamarca? Os estrangeiros interessados em adotar formularão um pedido de habilitação perante a autoridade do país de acolhida. Qual vai ser o país de acolhida da nossa criança? A Dinamarca. Então eu que moro na Dinamarca, eu vou ter que me habilitar como adotante pelas leis da Dinamarca. Beleza? Lá. Aí, aquele órgão vai fazer um relatório de adequação dos solicitantes. A autoridade do país de acolhida enviará esse relatório para uma autoridade central brasileira, estadual e uma federal. Essa autoridade central estadual é a SEJA, aqui no Rio, Central Estadual Judiciária de Adoção. É ligada ao Tribunal de Justiça, tá? E a Central Federal está ligada à Secretaria de Direitos Humanos. Então esse relatório vai para os dois órgãos, o estadual e o federal. Verificada a compatibilidade da lei estrangeira com a brasileira e preenchidos os requisitos, será emitido o laudo de habilitação. Olha que loucura! O Brasil vai verificar a lei de adoção da Dinamarca e vai verificar se a lei da adoção da Dinamarca é compatível, não precisa ser igual, tá, gente? Mas pelo menos parecida, compatível com a lei de adoção brasileira. Se tiver esta compatibilidade, aí eles aceitam a habilitação desse adotante. Mas vamos dizer que é um país doido, assim, que tem umas leis de adoção bem loucas e tal, o Brasil já não aceitaria, porque não há compatibilidade na legislação. Não, o país de acolhida vai fazer um relatório dizendo que aquele adotante, ele se encaixa nas regras da adoção daquele país, aí manda as regras todas, aí isso vai vir para esses dois órgãos, a central, Central Estadual, Autoridade Central Estadual
e a autoridade central nacional. Aí o Brasil, isso fica na nossa, como eu vou dizer, decisão, se a gente aceita ou não aquele adotante, aquela habilitação. Pode ser uma lei muito diferente da brasileira e não se aceita, entendeu? Verificada a compatibilidade das leis, será emitido o laudo de habilitação. Pedido de adoção perante, aí no final ele faz um pedido de adoção perante o juízo da infância e juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente que ele quer adotar, mas ele só vai conseguir essa criança se nenhum brasileiro quis. É assim que funciona. Dificultou muito a adoção internacional. Isso, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi 2009, 2010, que eles dificultaram muito a adoção estrangeira, tá? E para fechar a adoção, tem mais detalhes. Primeiro, características da adoção. Voltando lá no começo, características da adoção. É uma medida excepcional. Ah, por isso que vocês estão me olhando assim, entendi tudo. É uma medida excepcional, irrevogável, tá? Excepcional e irrevogável. Lembra da sua pergunta? Vedada a adoção por procuração. Uma coisa que não se admite, tipo, filha, olha só, eu vou te dar uma procuração aqui, aí você vai lá num orfanato, escolhe uma criancinha, tá? Uma criancinha bonitinha, tá? Escolhe alguém lá e aí vamos dar entrada no processo de adoção. É possível isso? Uma adoção mediante procuração? Não. Atribui a condição de filho para o adotado, com os mesmos direitos, deveres, inclusive sucessórios, e desligando qualquer vínculo com a família biológica, tá? Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação com o outro, né? Por exemplo, assim, eu sou viúva, tenho um filho. Ou eu tenho um filho, sou mãe solteira. O pai não registrou a criança, só eu registrei a criança. Beleza. Aí um dia eu me caso, aí o meu marido deseja adotar o meu filho. É possível? É possível. Nesse caso, não corta os vínculos que ele tem comigo. Obviamente que eu vou continuar mãe dele. Ele só foi adotado acrescentar. Muito bem, tá? Será deferida quando apresentar reais vantagens para o adolescente, enquanto não der conta da administração e saldar qualquer dívida, o tutor não pode adotar o tutelado. Primeiro ele tem que prestar contas e saldar qualquer dívida. Depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, então tem que ter o consentimento. Vamos de novo, naquele processo de adoção, vai chegar um momento que o juiz vai pegar o consentimento expresso do pai, dos pais, eles querem abrir mão do filho, esse consentimento tem que existir. Depois de dado esse consentimento, o juiz vai decretar a extinção do poder familiar daqueles pais, e daí tem aquele prazo de 10 dias para o arrependimento. Não é do consentimento, é da decisão do juiz que decretou a extinção do poder familiar, tá? Mas os pais podem tentar reaver o filho até que momento? Antes da sentença. Antes da sentença, porque na sentença não tem mais jeito, tá? Porque ela constitui a adoção. O que mais temos aqui? Tá acabando, gente. Adotando maior de 12 anos, será também necessário o consentimento. Então, se for um adolescente, ele também precisa dar o consentimento. Sim, já vai chegar. É o próximo item. Será precedida de estágio de convivência. Tem que ter como regra, né? Tem que ter. Pelo prazo máximo. Esse prazo mudou. Pelo prazo máximo de 90 dias, podendo ser prorrogado. Não tem o prazo mínimo, que antigamente tinha prazo mínimo. Agora não tem mais o prazo mínimo, mas colocaram um prazo máximo, 90 dias. O estágio de convivência pode ser dispensado? Não. Pode. Se a criança já convive com
com os adotantes. 90 dias para nacional, né? Sim, porque tem a estrangeira que é diferente. Adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência tem que ser cumprido no Brasil e será de, no mínimo, aí tem prazo mínimo, 30 dias e no máximo 45 dias, prorrogável por até igual período, uma única vez, tá? Então vamos lá. No processo de adoção tem que ter como regra estágio de convivência. Qual é o prazo dele? No máximo 90 dias, prazo máximo. Pode ser dispensado o estágio? Pode, se o menor já está na guarda judicial ou na tutela judicial. Beleza. Adoção estrangeira. Tem estágio de convivência? Sim. Cumprido no Brasil, de no mínimo 30, no máximo 45 e ainda pode prorrogar por igual período uma única vez. A adoção constitui-se pela sentença inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não fornecerá certidão. Então, tipo assim, o mandado vai para o registro civil, né? Ele vai, a ordem do juiz vai para o cartório do registro civil. Aí vem o seguinte, olha só, o mandado do juiz, mandado dizendo, essa pessoa que nasceu na data tal, filho do fulano e ciclano, foi adotado. O juiz vai dar um mandado para o cartório ter ciência disso. Esse mandado será arquivado no cartório e será lavrada uma nova certidão de nascimento, tá? Vamos lá, tá quase. Que eu tô com pressa e eu me perco. A sentença, a pressa é de vocês, na verdade. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Caso a modificação do prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando. Vamos lá. O adotante pode mudar o prenome, o nome da criança. Tipo, a criança é Joana. O adotante pode querer mudar o nome para Patrícia, tá? Só que quando é o adotante que solicita, o juiz vai ouvir a criança. Ô Joana, você gosta do seu nome? Ai tio, eu adoro meu nome. Já é um motivo para o juiz não aceitar a mudança, entendeu? Mas aí ele pode dizer, Joana, o que você acha de Patrícia? Ai, Patrícia é mais bonito, Patrícia. Aí, de repente, o juiz pode conceder a mudança do prenome, tá? O sobrenome sempre muda. Tira o nome do pai biológico, o sobrenome do pai biológico, entra o sobrenome do pai adotante, do novo pai, né? A adoção produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença, exceto na adoção pós-mortem, porque ela retroage a data do óbito, para garantir o dinheiro da sucessão, os direitos sucessórios. Beleza. Prazo máximo para concluir uma ação de adoção, 120 dias. Isso aqui é novo. O processo de adoção, que antigamente demorado, segundo a nova regra do ECA, prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período. 120 mais 120. E rebola o juiz, né? O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica. Isso aqui é novo, tá? O adotado tem o direito de conhecer a sua origem biológica. Antigamente, o adotado não tinha acesso ao processo de adoção. Ai, mas eu quero saber quem é meu pai biológico. Eles não abriam o processo de adoção, tá? Hoje, sim, quando ele faz 18 anos, ele pode ir lá para a vara, para o cartório onde tramitou o processo, e eles abrem o processo de adoção para ele saber quem era o pai biológico, quem é o pai biológico, a mãe biológica, tá? Agora, nada que ele faça pode reverter, entendeu? A adoção, não tem. Nem o falecimento dos adotantes restabelece o vínculo biológico, tá?
Nem isso. Agora pode manter uma amizade, pode procurar saber, tá. Antes dos 18, ele pode ter acesso ao processo antes dos 18 anos? Pode, também. Mas tem que ter acompanhamento por psicólogo e por jurista, tá? Então tem que ter acompanhamento psicológico e jurídico, porque aquele adolescente tem que saber que aquilo é irreversível, que ele pode saber quem é o pai e a mãe biológico, mas que aquilo é irreversível. Por isso que tem que ter acompanhamento psicológico e de jurista, para deixar bem claro para o adolescente. Mas ele pode ver o processo, tá? Show?